Olá, queridos e queridas. Hoje eu venho mostrar para vocês o passo a passo dessa caixinha semi-catornada, uma caixinha grande, né? 19 centímetros por 27. É uma caixinha, né, que a cliente pediu para colocar uma roupa de maternidade para presentear. Então eu decidi gravar e mostrar para vocês, porque essa caixinha ela serve para várias ocasiões. Então a gente vai começar aqui. O papel que eu usei para fazer o berço, né, que é a parte de dentro, é um papel de 300 gramas, um papel cartão, né, aqueles que é de sublimação. Então já começo vincando, né, as partezinhas que tem a marcação, lembrando que eu vou deixar, né, para vocês o molde, né, que você pode estar editando. O meu eu usei no Corel, né, o CorelDRAW é o aplicativo que eu uso para fazer os meus moldes, as edições, mas eu vou estar deixando para vocês em PDF, que vocês podem editar no que vocês usam. Eu creio que dá certo. Então, já vou ali, né, na parte vincada, já vou amassando para fazer a unção. O passo desse berço é como no vídeo, né, que já tem no canal, de uma caixinha do ABC. Então não tem segredo essa parte, né? É só a gente ter bastante cuidado, porque no vídeo vocês vão ver que mesmo eu vincando, eu tenho um pouco de dificuldade, né? Porque o papel ele é muito grosso, ó. Ele é muito grosso, mas é o que eu vejo que dá bastante resistência. Porque eu vejo pessoas fazendo a caixa catornada mesmo, né? Que é usando papel Paraná. Então, no meu caso, eu uso o papel Paraná só para fazer o fechamento, né, do fundo e a tampa, né? Mas o berço mesmo completo, ele é nesse papel cartão 300 gramas. No meu caso, eu imprimi no Oxford de tinta pigmentada. Como é uma corzinha clara, não borra e seca, né? Não fica aquela meleca, né? Dá super certo com corzinha clara. Então aí eu já faço a colagem e eu vou sempre vendo, porque se eu só colar e não ficar passando o dedo, vai ficar a parte levantada. Então eu sempre vou ajustando e vou apertando. Eu uso a cola de silicone, né? Porque eu acho que já me adaptei com a cola de silicone, porque eu fui fazer com cola quente, eu não gostei muito. Acredito porque eu já estou acostumado com a de silicone. E ali sempre quando dá um tempinho, né, aí eu torno a amassar novamente para não ficar nenhuma parte levantada. Então aí é a outra lateral, né, que eu já vou vincar, que é a emenda dessa parte que eu já colei. Aí você centraliza, né, bem certinho a régua e passa. Esse bichinho que eu tô usando pra fazer a vincagem é uma agulha de crochê, né? Eu usava o estilete, né, a parte contrária. Só que o papel cartão eu vejo que ele tem uma facilidade muito grande de rasgar, né? Porque eu não sei o que acontece, né? Porque ele é um papel muito forte, mas na parte que eu acredito porque eu teria que dobrar do outro lado, mas como essa parte ela tá estampada, então eu prefiro usar da mesma parte que eu vinco, né, eu drobo, não a parte contrária. Eu ainda vou testar se dá certo, porque eu acredito que eu vou ter que estampar os dois lados, né, fazer a impressão da cor dos dois lados, o que vai gastar mais. Então eu prefiro fazer assim mesmo por enquanto, né, depois eu vou testar se dá certo, se fica melhor, porque realmente drobar na partezinha que eu vinco, o papel às vezes ele dá aqui um pouco assim, ele rasga. Mas ficou super legal, né, com a agulha
de crochê, ele ficou muito bom. Não rasgou. E aí eu já vou passar a cola. Pessoal, peço que vocês curtam meu vídeo, que vocês compartilhem, né? Porque não é fácil a gente vir aqui trazer um passo a passo, né? Eu tenho 2 crianças, então dificulta um pouco pra mim, né? Porque eles dão muito trabalho, mas eu tirei esse tempinho pra mostrar pra vocês. Porque às vezes a gente encontra até um vídeo, né? Mostrando e tal. Mas o pessoal nem sempre disponibiliza. Esse molde eu criei, né? Porque eu vejo o pessoal mostrando, mas eles não disponibilizam gratuitamente os moldes, né? Comprado. Então eu fiz esse vídeo e vou disponibilizar para vocês. Então valorize meu vídeo, curtem, para que eu possa atingir, né, os meus inscritos. E com fé em Deus vai dar tudo certo. Então eu vou vendo todas as partes certinho para não ficar errado, porque isso vai ajudar muito nessa parte de juntar, né? Se eu deixar tudo torto, não vai encaixar. Por isso que é importante deixar bem retinho. Essa parte desse molde, ela é um pouco complicada, né, de juntar. Porque é uma caixa muito grande, mas se você tiver paciência, né, e todo o cuidado de ver primeiro como vai ser antes de fazer a colagem, dá super certo, ó. Porque encaixa, ó. Se você tentar direitinho, ela encaixa super bem. E agora eu vou passar a cola nessa partezinha e eu vou passar também por dentro, né? Porque é onde vai encaixar, ó, na outra. Eu vou passar tanto de um lado como do outro. Para ela não só colar aquela partezinha, ó, de fora, essa partezinha, mas também, ó, quando ela entrar a cola, ela vai também grudar nessa partezinha de cima, como na de baixo. Então eu vou sempre ajustando, sempre conferindo e apertando, né? Não muito forte, mas apertando com jeitinho, porque dá super certo. E no final, quando a cola ela seca um pouco, a caixinha ela fica super resistente. E aí eu vou conferindo e vou ajustando. Ó, aqui pelo vídeo já dá pra ver, né, que já tá um pouco firme. E ó, fica perfeito, né, a junção. Escorregou aí no momento porque fica um pouco pesado. Mas, ó, super linda. E aí eu vou fazer a outra parte, né? E aí já venho só pra ó, vou passando nessa partezinha e na parte maior, né? Porque é uma parte menor, outra parte maior. Na parte maior é que eu coloco a cola nesses ladozinhos. Nessa hora eu passei nos dois, porque eu não olhei lá e aí eu passei errado, né? Mas aí também não tem problema, porque como a cola silicone, ela demora a secar, né, um pouco. Então, quando eu terminasse aí, lá já estaria no ponto, né, de colar. Ó, ela abriu, mas ela abriu não porque a cola não cola direito, né, mas sim porque ela tá sem a estrutura, né, porque cada lateralzinha dessa dá sustentabilidade para elas. Então, por isso que é importante também colar com a cola de silicone, porque se eu for colar com uma cola quente, né, que já cola ali de vez, pode ser que amasse, né? Então, ó, aí sempre quando eu vou colar uma parte, eu já vou ajeitando a outra. Ó, sempre apertando, sempre ajustando, pra ficar tudo bem certinho. E ela ficou tipo torta, mas é porque eu falei pra vocês, né? Porque ela tá assim, a base ali final, né? Que vai dar toda aquela estrutura. Ela caiu novamente, mas não
não afetou, né, nas colagens. Porque também essa caixinha ela é muito grande, ela é pesada. E aí eu vou colocando. Em questão de segundos, né? A colagem fica perfeita e ela ganha sustentabilidade, que nem precisa de fundo, né? Porque às vezes o fundo ele contribui também para que a caixinha ela fique bem firme. No meu caso eu coloco fundo, mas eu ainda ia imprimir, por isso que eu não já coloco aqui para vocês, né? Eu vou dar uma pausa aí que eu volto. E aí eu vou dando toda aquela apertada em cada canto, eu vou apertando, né? Só para conferir mesmo que tá tudo certo e para que nenhuma parte fique aberta, porque eu vejo que pessoas não fazem essa verificação e aí tem caixinhas que ficam com as partes abertas, né? Então é importante que a gente sempre dê aquela conferida para não ficar, porque querendo ou não, a caixinha ela pode ser bonita, mas se ficar as partes abertas, ela fica um pouco feia. E aí eu vou dando aquela conferida, ó. E tá aí, ó, gente, questão de segundos. A caixa ela ganha uma firmeza que não só no pegar, mas no olhar a gente vê, né, que a caixinha ela tá firme. E ó, os cantinhos tudo perfeito. Tudo perfeito. Tanto parte de dentro, né, das emendas de dentro, como nas emendas de fora. Nas de cima também, né, que os cantozinhos. E aí, super perfeita, né? E aí eu vim pra mostrar pra vocês, né, de uma caixinha que eu tinha. Que é uma caixinha mais ou menos pequena, né? E ela ainda passa do tamanho. Só pra vocês darem uma conferida de como a caixinha é grande. E aí eu venho com o fundo. E eu coloco, né? Como eu falei pra vocês, só imprimo numa parte. E aí eu coloco a parte que tem cor pra dentro, né? E eu passo a cola na basezinha mesmo. Da parte de trás, vocês veem que fica tipo uns buraquinhos, né? Esses buraquinhos é normal, porque é impossível, né, ficar tanto perfeito como na parte de cima como de baixo. Mas também não afeta, né? Porque o fundo, ele vai cobrir. E aí eu venho e vou dando aquela apertada em todos os cantos, sempre conferindo, porque querendo ou não, essa parte do fundo, ela requer mais cuidado, né? Porque de vez em quando a cola fica querendo, na verdade o papel, querendo arrebitar. Gente, essa caixinha ela fica tão linda que ela serve até como aqueles nichos, né? Que o pessoal coloca na parede pra enfeitar. Dá até pra colocar um bonequinho, né? Maneirinho. E aí eu já vou mostrando pra vocês, né? Os papéis Paraná. Esse daí de cima é um A5, né? Que é o que eu vou colocar. É um A5 e isso aí é a partezinha das emendas, que nem eu tô mostrando pra vocês. O fundo, a tampa e a partezinha da lateral e em cima. Esses papéis não dá pra ver muita cor, mas eles estão imprimidos na corzinha rosa, né? Na corzinha bem fraquinha. E aí eu tô usando um papel adesivo fotográfico, 115 gramas. E essa parte é que nem quando a gente vai fazer, né, um caderno. Faz todo aquele processo. A diferença é que não vai ter guarda, né? A guarda é quando eu finalizar, que eu vou colocar uma guardazinha com o significado da criança, né? Que a pessoa pediu. E aí eu coloco essa folha por cima e passo a espátula para não relar.
né? Eu faço sempre isso. E aí eu vou passando para dar toda aquela aderência. Já cortei os cantos. E, gente, eu vou sempre passando assim, ó. E levando. Porque às vezes fica rebitado, né? Ficou tipo bolhas. E aí eu vou sempre passando assim. Bem de levezinho, né? Porque, você botou o papel pra não relar e agora tá passando a espátula. Mas eu tô passando bem devagarzinho. É só pra quando eu drobar não ficar sobrando, né? Porque se eu não fizer isso, pode ser que quando eu drobar fique sobrando, né? E aí eu não achei a minha espátulazinha, né? De drobar os cantozinhos, então eu drobo com a tesoura, que também dá super certo. E a gente vai até finalizar tudo. E aí fica perfeito. Muito bom. E aí mais uma vez eu vou passar a espátula pra pegar bem a aderência. E aí, gente, eu já fiz os dois lados, né? Porque o outro é justamente a mesma coisa, para o vídeo não ficar tão longo. Essa partezinha menor é o que fica no meio, né? No meio das tampas. Quer dizer, do fundo e da tampa de cima. Eu não lembro muito bem a medida, mas lá vai ficar tudo certinho, tudo separadinho, tudo mostrando. E essa parte, ela é bem importante de você prestar atenção, porque como a caixa é grande, eu vou ter que fazer dessa forma, né? Vou colocando aí, centralizando, sempre é o olho, né? Não tem aqueles bichinhos lá que faz as marcações de centímetros, sempre eu vou no olho mesmo. Eu coloquei essa folha abaixo, é do adesivo, né? Aquela parte que arranca eu coloquei porque como eu vou colocar uma parte adesivo e grudar abaixo, para não grudar na minha base, porque eu não quero perder a cola, né, dela, porque ela vai ser importante para mim. E aí eu vou dando aquela aderência. E aí eu vou drobar essa partezinha de cima. Ó, vou drobando mesmo na mão. Quando eu faço aquele processo que eu fiz, não dá trabalho, né, de drobar. Porque a parte que eu queria jogar pra cá, eu já fiz, né, com a espátula. E ela manda, né, pra não ficar sobrando lá. Por isso que fica fácil. E aí eu vou dando aderência, né, também nesses cantos, pra não deixar sobra, né, pra não criar bolha. E aí eu faço esse serviço aí, pra ficar com a marcaçãozinha certinha. E agora eu vou colocar a fita dupla face, né, porque agora eu vou fazer as emendas das tampas, né. Eu coloco a fita dupla face tanto nessa partezinha como nas próprias tampas, né? Para ficar bastante fita, para não correr risco de soltar. Se bem que essas fitas, elas são muito boas, né? As colas delas são muito boas. Mas eu gosto de fazer assim para garantir, né? Que o trabalho fique mesmo bom. Até porque essas caixinhas, ela serve não só ali para você colocar, né, um presente para alguém, uma agenda, porque ela cabe uma agenda, ela cabe uma caderneta, mas as pessoas, elas gostam, né, de guardar. Então a gente tem que fazer um serviço bom. Então por isso que eu coloco
2 fitas. Vejo e aí eu coloco. Gente, não teve como eu colocar na hora de juntar bem pertinho, porque o espaço é muito pequeno. E agora que eu também tô começando, né, gravar vídeo, às vezes até pra narrar eu me enrolo um pouco, mas é normal, né? Tudo no tempo de Deus. E aí eu vou colocando. Na parte de juntar não tem erro, né? Porque quando eu tiro as proteçãozinhas, né, da fita dupla face, que é essa que eu vou tirar agora, eu tiro tanto de um lado como da outra. Então eu vou olhando, né, bem de pertinho essa parte que não teve como eu mostrar tão de perto pra vocês. Mas eu vou olhando, centralizando a olho cada canto e as fitas, né, o que encaixa. E aí eu solto, né, e dá super certo. Eu sempre acertei, né? Eu nunca precisei, assim, apanhar pra acertar, porque é algo que, se a gente olhar bem, a gente consegue, né? Porque a gente vai baixando e vai centralizando, só no baixar, né? E aí fica super certo. Não fica sobrando, não fica passando, mas fica mesmo bem no tamanhozinho certo, bem em cima um do outro. E o centímetro é meio centímetro que eu deixo também. Então, lá na hora de colocar a fita, você já olha, né, os meios centímetros e aí você coloca. Essa parte eu vou colocar uma guarda, né, por conta das fitas que fica colando. Aí eu deixei um pouco grande e aí depois que eu fui cortar. Aí centraliza lá embaixo e vai levando até ficar certinho lá em cima. Vai ficar um pedacinho fora, né? Mas foi porque eu não olhei direito. É questão de largura, eu não medi, né? Fui todo mesmo no olho mesmo. Mas deu certo, né? No final deu certo. E aí eu vou dar mais uma vez aquela aderência. Sempre fazendo a colagem pra ficar tudo perfeitinho. E aí ficou, né? A tampa já certinha. Já tô colocando aí pra ver se dá super certo. E ficou muito bom. Ó, gente, como fica legal as emendas, né? Esse processo é tipo como se fosse de reforma de Bíblia. E agora eu venho com a parte de cima, que é do tamanho A5, né? Isso é uma capa de uma agenda, né? Que eu estou usando sem mexer nem nada, que é o tamanho 14,8 por 21. Que na verdade a capa é maior, né? É 16 por 22, se eu não me engano. E aí eu faço aquele mesmo processo das outras capas rosa que eu já fiz aqui, né? Na aderência, corto os cantos e junto, né, as partes. Ó, vou levando pra não ficar... Gente, é muito importante aquilo que eu faço, né? Passando a espátula, porque nessa parte, às vezes, até embolar embola, né? Por isso que é bom levar e levando, porque quando você enrolar, dá super certo. Não embola, não fica bolha. Na outra parte não fica, né, com bolha, dá super certo. Então é muito bom a gente fazer assim, né? Garantindo que não tem erro.
Pronto, não preciso de guarda, né? Porque essa partezinha eu vou colar. Na verdade, eu vou grudar com a fita dupla face. Que eu acredito que no vídeo não vai mostrar. Porque na hora a minha memória, né? A memória do celular, ela acabou. E aí não deu pra mostrar pra vocês. Mas essa formazinha que eu aplico, você só coloca a fita dupla face, né? Em cada canto. E aí você gruda como eu mostrei. Agora eu venho colocar a fita. A fita eu coloquei em torno de meio centímetro, né? Pra cada lado. E aí depois do laço é que eu vou ver como fica. Aí eu só passo a cola, né? E um pouquinho de cola e coloco a fita. Não precisa deixar um pedaço tão grande pra dentro, né, também. Agora eu venho com o beiço. Primeiro eu olho, centralizo. E eu vou passar a cola primeiro na lateral. Gente, eu errei nesse vídeo porque era pra me ter grudado, né, a guarda nessa partezinha de cima primeiro. Depois de eu passar, quer dizer, depois de eu colar a fita, era pra eu vir com a guarda. E eu deixei pra botar a guarda depois do beiço colado, o que dificultou muito. Acredito que por isso que não deu tempo de mostrar, né, a colagem dessa partezinha de cima. Já era pra mim ter colado e eu não colei. Depois que eu colei foi que eu lembrei que era pra mim ter colado. Eu tô mostrando pra vocês, ó, que tá muito bom a colagem. E aí eu verifiquei também, né, qual parte estava melhor pra colar. E aí eu boto primeiro nessa partezinha aí, menor, na lateral. E depois é que eu grudo o fundo de baixo, né? Depois que eu passo cola no fundo de baixo pra colar. Eu centralizo direitinho e depois que eu venho e fecho. Pronto. Aí eu vou dando os ajustezinhos. Vou dando uma apertadazinha também. Então, gente, quando vocês fizerem, né, aí vocês grudam a guarda primeiro, antes de fazer a colagem. Aí eu vou grudar a parte do fundo. Colar, na verdade. Passo bastante cola mesmo. Vou dando uma apertada também, né? Porque não é só o jogo cola e fechou e pronto, né? Tem que dar uma apertadazinha. E eu vou conferindo, né? Sempre conferindo se tá tudo certo. E aí, gente, ó. Essa guarda é pra não ter colado primeiro. Então, quando vocês forem fazer aí, vocês coloquem primeiro antes de fazer a colagem do beiço, tá? Porque achei um pouco de dificuldade sim, né? Porque eu tive medo de amassar, né? E na hora de fazer a aderência também ficou um pouco ruim. Por isso que é melhor fazer antes de colar o beiço. Então tal que eu perdi muito tempo. E aí foi nessa perda de tempo que foi que a memória do meu celular acabou, que eu nem mostrei direito pra vocês o final.
né? Eu mesmo centralizando, mas eu perdi muito tempo. Foi um pouco ruim. Primeiro eu faço, né, uma drogazinha lá pequena, lá em cima, e depois eu jogo. E aí, gente, tá aí a caixinha. Eu não mostrei pra vocês, né, dentro, não abri, porque eu esqueci, né? Porque eu nem lembrei. Tava uma correria aqui. E aí depois que eu, meu Deus, eu não abri a caixinha, mas eu vou colocar um vídeo, um shorts, né? Aqui no canal, mostrando